fazer as pessoas perceberem que elas são partes de Deus. Então, reconhecer que cada um de nós tem uma alma, uma Neshama, que está lá sedenta para ser nutrida. E a nossa missão é dar as ferramentas para as pessoas nutrirem essa alma, se conectarem mais com Deus e serem pessoas mais plenas, mais felizes. Eu sou a Debbie, nasci em São Paulo, cresci, estudei em São Paulo e depois fui estudar em Tzfat, Israel, onde eu me formei. Voltei para São Paulo, conheci o Willa. E depois que a gente se casou, nós fomos para Melbourne, Austrália. Ficamos lá por 2 anos. Explica por quê. Bem, meu nome é Ilan. Chegando no Rio virou Ilan. Também estudei em Israel, depois Estados Unidos, Canadá, alguns lugares. Mas eu me formei rabino na Austrália. Eu gostei tanto da Austrália que quando a gente saiu de Shidduch, a gente se conheceu, eu meio que perguntei e avisei que nós iríamos passar 2 anos na Austrália. Afinal, não é uma lua de mel tão ruim, né? Foram 2 anos muito bem aproveitados, onde eu estudava o dia todo e a Deb já começou a sua carreira de professora. Acho que era bem interessante, porque ela era professora com 19 anos e as alunas tinham 18 anos. Depois de casar, para se preparar para a missão de poder ensinar, nós precisamos aprender, precisamos se aprofundar nos estudos. Normalmente as pessoas ficam pelo menos 1 ano estudando no Kolel e nós ficamos 2 anos na Austrália. Aí foi na Austrália que a gente recebeu o telefonema do Rabino Goldman, que é o emissário-chefe de Chabad Lubavitch aqui no Rio. E ele nos convidou para vir para o Rio. A gente não sabia o que era o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha vindo para o Rio. Você já tinha vindo uma vez? Não tinha a mínima ideia. Falou, o quê? Tem judaísmo no Rio de Janeiro? A gente ouviu falar alguma coisa, mas não imaginava que tem aqui uma comunidade grande, a 2ª maior comunidade do Brasil. Foi uma surpresa. E aí esse foi o começo de uma longa história. A gente já está aqui há 17 anos e meio. E acho que a gente tem muita coisa para contar. A gente chegou no Rio e eu fiquei assustada com o calor. A gente veio de ônibus e na hora que a gente pisou fora do ônibus, as 2 lentes do meu óculos estavam brancas, embaçadas. Foi um choque, eu ainda não me acostumei com esse calor, mas tá tudo certo. A gente liga o ar-condicionado e sobrevive. Mas eu acho que tem um calor aqui muito bom, que é o calor humano. O carioca, ele era caloroso. Quando a gente vem de um mundo mais americano, europeu, onde as pessoas são mais fechadas, frias, até mesmo São Paulo, as pessoas são um pouco mais fechadas do que o carioca. O carioca é expansivo. Isso facilita muito o nosso trabalho, que é o contato humano. Isso ajuda. Quando a gente chegou aqui no Rio, realmente foi gostoso ver as pessoas super curiosas, recebendo a gente super bem. Foi legal. Você deu uma aula na casa de alguém e lá nos apresentaram para um monte de gente de Copacabana e a coisa foi tomando forma, não é verdade? Acho que demorou uns 2, 3 anos para a gente finalmente conseguir um espacinho para começar a sinagoga. É difícil achar casa disponível em Copacabana. E quando finalmente achou, teve que fazer uma reforma. E eu me lembro do primeiro Shabbat que a gente fez lá. Mudou muito já. Mas sim, foi muito legal. 2008. 2008. Então logo apareceu um problema ótimo. Falta de espaço. Muita gente querendo frequentar e a casa era pequena. Já começou pequena, mas por falta de opção. E agora a casa está nanica. Vou explicar. Sexta-noite, você tem a comunidade vindo para reza, mas você também tem, às vezes, 300 israelenses que querem rezar com a gente. Não tem espaço. Então as pessoas ficam lá fora, nas escadas, lá embaixo, na rua. É uma loucura, a gente não tem como receber as pessoas e não é confortável. É muita gente, uma em cima da outra. Quando acaba a reza, a gente tem que transformar a sinagoga num lugar para um kiddush, porque a comunidade veio, a gente faz o kiddush, serve alguma coisinha. Todo mundo pro lado, todo mundo pra escada, todo mundo... Aí a gente transforma o lugar num kiddush. Mas os israelenses estão esperando pro jantar deles. Espera o kiddush acabar, que daqui a pouco tem a janta. Aí a gente fala para a comunidade, agora a comunidade pode se retirar, muito obrigada, que agora os israelenses vão entrar. Então é uma loucura. Sábado, outra história. Tem a reza. Quando acaba a reza, todo mundo para os lados, todo mundo para trás, porque a gente tem que montar o refeitório no mesmo salão. Aí tem o almoço, que às vezes fica super cheio. Não tem espaço para todo mundo. E aí, quando tá acabando o almoço, já é hora de eu dar aula para as mulheres. Então a gente começa a falar tchau para os homens.
Favor se retirar, obrigada pela presença, Shabbat Shalom. Temos aula agora. Eu estou dando minha aula, mas ao mesmo tempo o salão está sendo transformado numa sinagoga de novo, porque daqui a pouco tem a reza da tarde, Mincha. Então, é muito pequeno e a gente precisa urgente de um lugar maior. A gente precisa de espaços, a gente precisa de uma sinagoga e a gente precisa de um refeitório. Sem falar das crianças. Sem falar das crianças que não têm o espaço delas, então elas estão por todos os cantos e a gente ouve barulho. É uma delícia ter crianças na sinagoga, traz muita vida, mas elas precisam de um espaço apropriado para elas. Então, não tem dúvida que o que a gente mais precisa nesse momento é um lugar maior. Por que Copacabana? Copacabana é o bairro de maior concentração judaica do Rio de Janeiro. Isso eu estou falando dos residentes. Nós temos cerca de 20 mil judeus no Rio de Janeiro. Talvez 40%, 50% estão concentrados em Copacabana. Mas além disso, nós temos pelo menos 50 mil judeus turistas por ano no Rio de Janeiro. Eu diria que 90% se hospedam em Copacabana. Então aqui é um bairro central. Quando a gente fala da comunidade judaica, aqui é o centro. Ainda mais que esse espaço ele é colado no metrô, e aqui o carioca se locomove bastante de metrô. Então é um lugar de fácil acesso, um lugar central e um lugar agradável, porque esse centro é na frente do parque, perto da natureza. Você está em Copacabana, está no centro, perto de tudo, mas você tem aquele silêncio, você tem aquela paz, podendo estar perto da natureza. Então, uma boa pergunta. Eu fiquei pensando qual que seria o ponto de conexão entre todos esses projetos inovadores. Realmente são vários projetos e, a meu ver, acho que tem dentro de nós uma vontade de atender os pedidos. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui veio um jovem israelense perguntando aonde que é o Beit Rabat Lametayel, onde que é o nosso espaço. Eu falei, sinto muito, mas aqui é um lugar para a comunidade, a gente não tem um espaço para os turistas. E ele saiu decepcionado. Quando veio o segundo, o terceiro, de repente quando veio o quinto e perguntou aonde que é o Beit Rabat Lametayel, e eu naturalmente respondi, é aqui. Começou a ser aqui. E começou pequeno, a gente começou a abrir um espaço para eles para o jantar de Shabbat. E hoje são mais de 3.500 jovens por ano que passam pelo nosso Beit Rabat. Sexta-feira à noite fica lotado. No verão, a gente tem 2, 3 turnos de 100 pessoas. A gente tem que, como a Debbie falou, pedir para se retirarem, que já está chegando o próximo turno. Mas é uma grande alegria, uma vibração, todos juntos. E nós estamos falando de jovens que em Israel nunca pisaram numa sinagoga. Mas aqui eles sentem parte da família, é uma experiência muito legal. E aí eu fiquei vendo que nós temos essa vontade de tentar atender as necessidades. Uma vez alguém da comunidade perguntou, por que vocês não fazem uma coisa assim mais social? Tem muita aula, muita reza e está faltando a vivência, o social. Beleza, o que a gente pode fazer? Então, Rabino, você é de São Paulo, não conhece muito bem, mas aqui no Rio o que rola é um botequim. Então vamos fazer um botequim na sinagoga. Vocês não têm ideia, aquele salão já foi tudo que você pode imaginar. A gente começou a colocar luzes coloridas, eles foram dando a consultoria e a gente transformou a sinagoga no botequim. E qual é o nome do botequim? Conversa elevada, em contraste com conversa fiada. E era um clima único, as pessoas entrosadas, aquela alegria, e começou a formar fila na porta. E a demanda foi crescendo, crescendo, que a gente viu que era hora de crescer. O que a gente pode fazer para atender mais a comunidade? E não tinha um restaurante kasher de carne para as pessoas poderem ir, tanto os residentes como os turistas. E fomos lá, com muito esforço, muita batalha, conseguimos abrir na época. E assim foi nascendo o restaurante Shelano, que hoje já mudou de administração, chama Shakshuk, mas ainda é o único restaurante kasher de carne aqui no Rio de Janeiro. E a mesma coisa foi quando uma galera, pessoal acima dos 30 anos, falaram, Rabino, a gente não tem nenhum espaço aqui na cidade. Está todo mundo preocupado com os jovens, mas os jovens, aquele de 17 até 27, depois disso a gente meio que está perdido. Não tem nenhum programa para eles? Eu parei, pensei e falei, sim, temos. Acabou de nascer o 30 a mais. A gente começou com 1, 2, 3 e antes da pandemia chegamos a ter um grupo de quase 100 jovens. Eu acho que é isso que nos caracteriza, de tentar ver o que falta
na cidade, o que nós podemos contribuir, não fazer o mesmo que todo mundo está fazendo. Eu acho que realmente é isso que nos motiva para esse projeto tão grande, que é ver o que falta na cidade. Se você for parar para pensar e conversar com as pessoas, sinagogas não faltam. Nós temos muitas aulas, mas não tem um espaço de convívio. Aquele gostinho que nós tínhamos no botequim, que se expandiu, aquele sentimento de família, aquele espaço de convívio neutro, não uma sinagoga, um espaço onde você pode sair para tomar um café, onde você pode sair para trabalhar, um coworking, um local para... Academia, fazer ginástica, com horários para homens e horário para mulheres. Crianças brincarem, etc. Um centro comunitário, um centro de convívio, um espaço aberto, e não só aquele espaço de reza, de aulas, um espaço onde você pode chegar e se sentir à vontade. Não esquece dos outros projetos, que são tão importantes quanto Halá Voadora, Projeto Dugma. Dugma é lindo, é onde que ia na casa das crianças para poder passar uma mensagem antes de dormir. É, uma historinha com Shema, era demais. Aulas de Bat Mitzvah, aulas para mulheres, aula para jovens. Médicos, Projeto Maimônides. Advogados. Direito talmúdico. Eu, na verdade, sempre fui muito tímido. Até chegar aqui no Rio, não tinha coragem de falar em público. A Debbie lembra disso. E, ossos do ofício, tive que aprender na marra. E eu sempre tive isso dentro de mim muito forte. Tem uma frase no Talmud, Ner lechat, ner lemea. A luz para um, a luz para 100. O mesmo trabalho que dá para você dar aula para uma pessoa, é para dar para 100, para 1000. E foi isso que sempre me motivou a usar a tecnologia ao nosso favor. Eu não sei se a Debbie lembra, mas logo que a gente chegou aqui no Rio, eu comecei a escrever textos, e aí eu comecei a juntar e-mails, e de repente a gente estava mandando uma newsletter para mais de 10 mil pessoas, e o retorno era muito interessante. Rabino, eu usei o teu texto no Seder de Pesach, eu usei isso com a minha família, e eu sempre usei a tecnologia. Quando surgiu o WhatsApp, comecei a mandar áudio, as aulas. Eu gravava a aula que eu dava para as pessoas presencial, eu gravava, vou mandar para quem eu conheço, e foi crescendo, de repente tinha 3, 4 mil pessoas recebendo meu WhatsApp, e na verdade eu não perguntava muito se ele queria receber, eu mandava. Mas a experiência é boa, que eu encontrava pessoas que eu nem sabia, nem lembrava que eu conheci. Rabino, sabia que eu ouço tuas aulas toda semana, ou na academia, ou em casa? Muita gente fala que dorme escutando minhas aulas, estou feliz, serve como... serve como combate à insônia. Eu fiz uma live no Instagram semana passada sobre dicas de harmonia entre o casal. Das 9h30 da noite às 10h15, era tarde, e eu falei o que eu tinha preparado. Ok. 2 dias depois eu recebo uma mensagem de alguém que tinha assistido. E ela fala, você não sabe o que aconteceu hoje. Eu peguei um táxi, um Uber, e o motorista do Uber começou a reclamar da esposa, ele só falava da esposa. E aí me veio na cabeça, caramba, eu acabei de ter essa aula sobre Shalom Bayit, sobre harmonia em casa. Eu vou falar pra ele tudo que eu aprendi. E ela disse que ela listou todas as dicas, os métodos de como discutir sem destruir o casamento, etc. E ele falou, olha, por acaso você é coach de casamento? Então, eu acho que o que mais deixa a gente felizes e satisfeitos é ouvir que as pessoas, assim, não só estiveram numa aula, entenderam o que a gente falou, mas as pessoas literalmente absorvem aquilo que a gente falou, absorvem os valores da Torá, os valores do judaísmo e colocam pra frente. Tem gente que escreve, anota tudo que a gente fala nas aulas e depois repassa, manda o resumo pras pessoas, conta pras crianças em casa, faz atividades em casa baseadas no que a gente sugeriu, então é o mais legal. É um mérito, é um sentimento muito bom. Mas de qualquer forma, a tecnologia sempre esteve muito presente, eu dei muita importância para os meios para conseguir atingir mais gente. Mas com isso, quando chegou a pandemia, a gente já tinha conhecimento como usar a tecnologia a nosso favor, e logo no primeiro ou segundo dia, a gente começou a fazer live. Na época ninguém sabia que era live, a gente começou passar um pouco de palavras que pudessem acalmar as pessoas. Isso realmente as pessoas são gratas até hoje, como que graças à tecnologia a gente conseguiu trazer conteúdo, tranquilidade para as casas. As pessoas ficavam esperando
que o Rabino tem a dizer sobre essa pandemia. As pessoas estavam absolutamente assustadas. E ele entrava lá toda noite no começo, ou era uma noite sim, noite não. As pessoas estavam assim, esperando a hora de ver o que o Rabino tem para dizer. O que está acontecendo nesse mundo? E ele foi super inovador, assim. Aí depois a gente começou a fazer cursos também durante a pandemia. A gente viu que as pessoas estavam ficando loucas com a educação dos filhos, porque eram filhos em casa 24/7, era dia e noite as crianças em casa, mães desesperadas. Ele virou para mim e falou: você tem que fazer alguma coisa para ajudar, falar algumas palavras para acalmar essas mães, dar algumas dicas. Ok, aí isso virou um curso. A gente deu um curso de educação durante a pandemia, que depois teve um segundo módulo. Acabou virando uma escola à distância. Até a gente criou o Mayana Academy, que eram algumas professoras, alguns rabinos, podendo ensinar e aproveitando a tecnologia como uma ferramenta potente. E hoje em dia a gente voltou pro presencial. A gente dá muitas aulas em lugares diferentes, mas a gente aproveita a tecnologia também para espalhar o máximo que dá. A gente dá uma aula online, tem 70 pessoas, depois de 3 dias tem 1000 pessoas que tiveram aquela aula. Quando na história a gente conseguiria atingir tanta gente de uma forma tão simples? Então, seguindo essa linha que eu disse de procurar o que está faltando, uma coisa que para todos nós é importante é saber como engajar a próxima geração. E se você for fazer as estatísticas, talvez o máximo de jovens que frequentem aulas, eventos, não chega a 10%. Aonde estão os outros 90%? Será que eles não estão interessados? Eu duvido. Hoje em dia não tem uma pessoa que não quer saber algo um pouco mais profundo, valores de vida, sentido de vida. O que eu acho que falta é profundidade e acessibilidade. Todo mundo quer algo raiz. As pessoas cansaram de uma vida superficial. As pessoas cansaram de frases de efeito. Por mais que as pessoas entrem no Instagram, mas aquelas frases não aplacam a sede, a vontade interior. Concorda? Uhum. E a gente começou a fazer pesquisa. Todo mundo que eu encontro, até acho que a Debbie cansou de escutar, que todo mundo que eu pergunto, e aí, o que você acha que falta? O que você se interessa? E é curioso, mas as pessoas têm cada um o seu valor. Ninguém mais tem aquela vida simplesmente vou levar a vida. As pessoas têm o seu valor próprio. E às vezes, se não é um valor judaico, é um outro valor. Um valor que eu vejo que é muito forte hoje em dia é proteger o meio ambiente, proteger o planeta, a sustentabilidade. E nós fomos estudar um pouquinho sobre isso. Isso está totalmente em sintonia com o judaísmo. Não pelos motivos de se preocupar comigo mesmo, o que vai acontecer comigo ou com meus filhos, mas porque isso é o correto. Essa obra é divina. Nós precisamos cuidar, nós precisamos preservar a natureza, o meio ambiente. E nós conseguimos, foi o que nós chamamos de Ashgaha Pratit, providência divina, chegamos até o arquiteto que é referência em sustentabilidade, em construção sustentável, que a madeira é a matéria-prima de menor impacto. Não só que ela não emite carbono, ela é o material construtivo que absorve, como eles chamam, sequestra. Cada metro cúbico de madeira sequestra equivalente a 1 tonelada de gás carbônico. Então eles falaram, você não está nessa vibe de sustentabilidade? Vamos inovar. Vamos construir o primeiro prédio cultural do Brasil em madeira engenheirada. E como você já me conhece um pouco, gosto de inovação, vamos lá. É sustentável, é mais barato, a manutenção vai ser mais barata e principalmente isso está em linha com a Torá, isso está em linha com a mentalidade jovem, isso vai apenas somar. E nós entramos nessa e isso está atraindo. O governo está interessado, as empresas estão interessadas e a comunidade está vibrando com essa possibilidade de ser um marco, de ser um projeto piloto de sustentabilidade junto com conteúdo. Porque, novamente, as pessoas cansaram da embalagem, faltando profundidade, faltando conteúdo. Então, nós vamos ter um prédio sustentável, mas uma edificação firme, onde dentro desse prédio sustentável vai ter uma transmissão de valores, cultura,
e tudo que nós gostamos e queremos saber mais. Acho que a palavra certa é missão mesmo, shlichut. Nós somos emissários do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe, ele criou um exército, o exército do bem, para criar pontos de luz literalmente no mundo todo. No mundo todo, em qualquer cantinho, você tem lá o que nós chamamos um Beit Chabad, uma casa Chabad. A filosofia Chabad é transmitir um judaísmo autêntico e vibrante com muita alegria. Eu acho que essa é a nossa missão, isso que nós tentamos fazer. Viver cada momento com alegria e transmitir essa vibração genuína ao próximo. Fazer as pessoas perceberem que elas são partes de Deus. Então, reconhecer que cada um de nós tem uma alma, uma neshama, que está lá sedenta para ser nutrida. E a nossa missão é dar as ferramentas para as pessoas nutrirem essa alma, se conectarem mais com Deus e serem pessoas mais plenas, mais felizes. A nossa missão é ajudar a cada pessoa a ser a melhor versão de si mesma.